Olá, alunos. Eu sou a professora Carla Daniela, de História, e hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, governo de 1930 a 1945. Antes de mais nada, é importante a gente falar sobre a Revolução de 1930. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, buscou pôr fim à política tradicional das oligarquias, conhecida como política do café com leite. É uma política que predominou em grande parte da Primeira República, a chamada República Velha, de 1989 a 1930. Por que política do café com leite? Porque durante grande parte desse período, quem ficava sempre havia uma alternância no poder. Uma hora era um representante político de São Paulo e outra hora era um representante político de Minas Gerais. E por que café com leite? É porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. A vitória da Revolução de 1930 deu início a uma nova fase da nossa história, marcada pela liderança política de Getúlio Vargas. Esse período, chamado de Era Vargas, tal a sua importância, se estendeu até outubro de 1945, ou seja, 15 anos no poder. A Era Vargas ela é dividida em três momentos: 1930 a 1934, chamado governo provisório; 1934 a 1937, governo constitucional; e 1937 a 1945, chamado Estado Novo. Sobre o governo provisório, ele iniciou-se em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente, logo após a Revolução de 1930, e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. Então a eleição foi eleita de forma indireta, e aí você já percebe aí a questão do governo ditatorial que se aproximava. Getúlio Vargas, ao chegar ao poder, tomou medidas que visavam assegurar ali o controle da nação. Suspendeu a Constituição de 1891, que é onde garante os nossos direitos e deveres, e fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, indicando interventores militares para chefiar os governos estaduais. É nesse período também que nós destacamos a Revolução Constitucionalista de 1932. Em São Paulo, os cafeicultores, eles organizaram um movimento de reação contra Getúlio Vargas e seu governo, chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Esses paulistas, eles exigiam a nomeação de um interventor civil e paulista para São Paulo, novas eleições para o país e a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Esse movimento teve início em 9 de julho de 1932 e contou com 30 mil homens, na maioria soldados da polícia, do Estado, além de forte apoio de muitos industriais paulistas na fabricação de armamentos. Após 3 meses de luta, os paulistas foram derrotados pelas forças do governo federal. Os paulistas se viram prejudicados, mas ainda assim acabou sendo derrotado esse movimento, essa chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Depois de muita pressão e manifestações, Getúlio Vargas resolveu promulgar uma nova Constituição em 1934. A Constituição de 1934 previa o voto secreto, que é uma grande conquista, você poder votar e não dizer em quem você votou. Estabelecia o voto obrigatório para maiores de 18 anos, lembrando que o voto antes era aberto. E aí havia um maior controle e fraudes. Propiciou o voto feminino, grande conquista. Previu a criação da Justiça do Trabalho, previu a criação da Justiça Eleitoral e ainda estabelecia direitos trabalhistas, exemplo, descanso semanal obrigatório e jornada de 8 horas de trabalho. Então, você via aí nessa Constituição muitas conquistas para a população. No entanto, havia também a questão do centralismo
na parte de Getúlio Vargas, o autoritarismo. O governo constitucional, que é essa segunda fase da era Vargas, foi de 1934 a 1937. No Brasil, o período de 1934 a 1937 foi marcado pela radicalização ideológica do fascismo e do comunismo, que agitaram a Europa desde a década de 1920. O fascismo, que é um governo centralizado na figura de um ditador. E ao mesmo tempo que estavam acontecendo o nazismo, o fascismo na Europa, regimes totalitários, ditatoriais, Getúlio Vargas implantava também um regime semelhante. E, como previa a Constituição de 1934, a sucessão presidencial deveria ser realizada em 1938 por meio de eleições gerais. Ora, Getúlio Vargas não queria perder o poder, então o que ele faz? Porque estava perto, né? Já era 1938, já ia ter que ocorrer as eleições. Então o que ele faz? Em setembro de 1937, o governo divulgou a existência de um plano comunista para assumir o poder, denominado Plano Collor. Só que esse plano é um plano falso, né? Foi apenas para poder dar um golpe e instalar o Estado Novo, o Estado ditatorial. O suposto plano ele serviu de pretexto para Vargas dar um golpe e instalar o Estado Novo, fechando o Congresso e extinguindo os partidos políticos. Iniciava-se um período de governo ditatorial. A partir do momento que fecha o Congresso, que você não tem os outros poderes, que você não tem os partidos políticos, que são elementos essenciais numa democracia, é instalado aí o governo ditatorial. Então, o plano Collor você pode entender como um plano falso. Foi somente para instalar o golpe. No Estado Novo, quais são as características do Estado Novo? O Estado Novo que durou de 1937 a 1945. No Estado Novo, os brasileiros foram distanciados ainda mais da democracia, pois o autoritarismo e o centralismo foram as características do novo regime. Na verdade, era uma situação dúbia. Por quê? Aliás, um contexto contraditório. Ao mesmo tempo que beneficiava as massas, principalmente com as leis trabalhistas, era um regime autoritário. A Constituição de 1934 ela foi ignorada e uma nova Constituição foi outorgada, isto é, imposta pelo governo. A Constituição de 1937 apresentava as seguintes características: a instituição de pena de morte da censura, principalmente dos meios de comunicação, que não eram livres para publicar o que bem entendesse, a exclusão do direito de greve, que é uma grande conquista da população, a instituição do mandato presidencial de 6 anos, eleições indiretas para presidente e interventores nos estados da federação. Então, diferente da Constituição de 1934 a de 1937, você vê elementos aí de um regime ditatorial. Foi criado também nessa época o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O governo ele criou esse DIP, que era o principal objetivo do órgão, era difundir entre as massas, através dos meios de comunicação, programas de rádio, cinema, cartazes e jornais, os feitos do governo de Vargas, especialmente no que diz respeito à educação e aos benefícios concedidos aos trabalhadores. Então, o DIP nada mais é do que um divulgador das medidas de Getúlio Vargas, principalmente no que se refere à educação e aos benefícios concedidos aos trabalhadores. Foi construída assim uma imagem positivada de Getúlio Vargas. Segundo essa imagem, o Estado seria um legítimo representante dos interesses das massas, por intermédio da propaganda, de desfiles cívicos, da instituição do canto orfeônico nas escolas e do incentivo estatal à arte e à cultura que exaltasse a nacionalidade. O Estado Novo ocultava da massa sua política repressiva e autoritária. Então, esse órgão mostrava apenas o lado positivo, o lado da legislação trabalhista, e ocultava
esse lado repressivo, autoritário. Apoiado no avanço das leis trabalhistas na propaganda política, Getúlio Vargas sustentou uma imagem populista de governo, como todas as leis trabalhistas fossem feitas simplesmente devido à sua iniciativa e sua generosidade pessoal. Então, por isso, é uma medida que foi feita simplesmente por Getúlio Vargas desejar melhorar a vida da população. Está aí uma dessas medidas. Em 1943, pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, reuniu várias leis que significaram importantes conquistas dos trabalhadores. Salário mínimo, férias remuneradas, jornada de 8 horas, estabilidade do emprego, entre outros. Então, muitas das leis trabalhistas que temos hoje, elas surgiram, na verdade, no governo de Getúlio Vargas, que tem esse lado. Beneficiou a população, os trabalhadores, mas não deixou de ter uma marca autoritária e ditatorial. Então, Getúlio Vargas ele foi considerado por isso o pai dos pobres e o protetor dos trabalhadores. Mas há quem diga que é considerado o pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque ao mesmo tempo que beneficiava a população, não deixava de beneficiar também a elite política. Bom, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Procurem estudar um pouco mais e pesquisar sobre o assunto. Qualquer coisa, estou aqui à disposição, no contato de WhatsApp deixado na plataforma.